Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Camila Nova e eu compartilho com vocês a minha nova life no Canadá. E no vídeo de hoje a gente vai explorar um tema que é a curiosidade de todo brasileiro quando vem para cá, que é o sistema de saúde do Canadá. Mais especificamente da província de New Brunswick, que é onde eu moro, na cidade de Saint John. Eu vou compartilhar com vocês a experiência que eu tive, então o conhecimento é de primeira mão. Ainda estou até tendo a experiência. Esse daqui vai ser o primeiro vídeo de uma série de outros vídeos, tá? Eu vou contar para vocês as surpresas que eu tive agradáveis, as surpresas ruins, os desafios que tem aqui no sistema de saúde, o que eu acho que poderia ser melhor, o que eu tenho feito para driblar essa parte ruim e compartilhar com vocês aí realmente o passo a passo do meu tratamento, para vocês entenderem bem. Então eu te convido a continuar aqui nesse vídeo comigo. Antes que eu esqueça, deem um like no vídeo, deixem o seu comentário, se inscrevam no canal. Essas são todas formas gratuitas que vocês têm de ajudar o canal e a mim para eu continuar gravando o vídeo para vocês, tá bom? Aqui, ó. Yes, John. Ó, eu acho que muitos de vocês já sabem, mas o sistema de saúde aqui do Canadá é público e predominantemente público, né? Isso significa que a maioria dos serviços de saúde acaba sendo acessível para todos os residentes, independente da renda. Mas significa também que tem muitos desafios. O sistema está sobrecarregado e o sistema é lento. Atenção para palavras predominante e maioria, porque tem muita coisa, como eu falei, né, que não é gratuita aqui. A gente acha que porque o sistema é público e gratuito, bom, gratuito não, né? Porque a gente paga imposto pra caramba. Tudo vai estar coberto, mas não está. Eu quero dar rapidinho exemplo, como o serviço de ambulância. Choquem. Eu tive que pagar $130 pelo serviço de ambulância. A fisioterapia e medicamentos. Então, acaba que é muito importante ter ainda plano de saúde pelo seu trabalho e atentar ao que o plano de saúde oferece, porque muitos cobrem essa parte que o sistema de saúde público aqui não cobre. Bom, em cada província tem o seu sistema de saúde, tá? Acaba sendo financiado pelo governo provincial, eles recebem uma parte também do federal. E aqui em New Brunswick, onde eu tô, se chama Medicare. Se você for um residente daqui, cidadão, você tem direito, né, a todo o sistema, mas se você vier com work permit ou como estudante internacional ou como turista, você não tem o direito automaticamente, né? No caso do work permit, você vai ter que ter um work permit válido para poder ter direito. No meu caso, desculpa, antes da pandemia, eu precisava ter um emprego em tempo integral e aí eu precisava de uma cartinha do meu empregador para levar junto com o meu visto de trabalho e ter o direito à saúde. Quando eu era estudante de faculdade,
eu pagava já embutido na tuition, na mensalidade lá. Bom, não mensalidade, né? Que a gente paga semestralmente, não por mês. Mas estava incluído já um seguro-saúde, que seria, no caso, um particular para estudante internacional. E se você vem como turista, você tem que vir com o seu próprio seguro aí, né? Que às vezes só o do cartão de crédito, quando você compra passagem, pode ser que não cubra muita coisa. E eu, antigamente, até nunca pensava nessas coisas e sempre viajava com seguro-saúde, mas de um valor pequenininho, de $30 mil. E isso, em saúde, $30 mil, se você precisa de uma operação, já era. Então, prestem atenção nisso, tá? Que saúde não é brincadeira, os custos aqui podem ser bem altos. Bom, para alguns desafios aqui, né? Eu vou botar aqui na descrição desse vídeo um link do site da Medicare que tem uma lista com o que é coberto e com o que não é coberto. Que aí vocês podem dar uma olhadinha para ter uma noção. Então, por exemplo, só até para avisar para vocês, se você vem para cá já com o PR, mas você continua trabalhando no Brasil, você não vai ter um plano de saúde aqui da sua empresa, para te ajudar a cobrir esses outros custos. Então, isso é mais uma coisa para pensar, porque o PR acaba sendo meio que o santo grau aqui da gente, né? Que é o que todo mundo vem para pegar. Mas tem gente que às vezes já vem para cá do Brasil com PR, mas continua com o emprego do Brasil, ou por falta do inglês, ou porque já ganha bem, tá na área que tá trabalhando, uma série de motivos que eu acho que não vem ao caso agora, mas aí você não vai ter esse acesso. E o Medicare é para serviço médico. Dentista, por exemplo, não conta. Então, dentista, você precisa de plano de saúde aqui também. E mesmo assim, um plano de saúde muito bom, porque tem muitos que não cobrem todos os seus serviços em dentista. Então, pensem um pouquinho nisso daí. Então, e como que funciona aqui? Aqui em St. John tem um hospital que é o St. John Regional Hospital, que atende não só St. John, mas algumas cidades aqui ao redor, como Hamptons, Rothesay, né, Grand Bay. E existe o sistema de médico de família ou as walk-in clinics, que são as clínicas que você, né, entra para ter o atendimento. Não necessariamente é a clínica que você está sempre indo lá. O médico de família desempenha um papel fundamental aqui no sistema de saúde, porque eles são o primeiro contato do paciente. E aí eles coordenam, né? Eles vêm, dão o primeiro atendimento, analisam e aí eles, dependendo do que for, eles vão poder já te dar alguma resposta, ou senão eles vão ter que te encaminhar para algum especialista. E é mais ou menos a mesma coisa de walk-in clinic. Para vocês terem uma noção, eu cheguei aqui em St. John, tá fazendo essa semana 1 ano e eu ainda não tenho médico de família. Então eu tenho que ir nessas clínicas. Tem algumas clínicas que são por chegada, tem algumas clínicas que conseguem marcar. Eu consegui uma clínica aqui perto de mim que eu gostei muito, que foi dica da minha vizinha, que é um after hours, depois, né, do horário, e que atende final de semana também. E eu precisei para uma outra consulta não relativa ao meu acidente.
Eu liguei às 4h30 e consegui uma consulta no mesmo dia. Tenham em mente que não é igual aí no Brasil se a gente estivesse pagando também um médico, né? O médico me atendeu em coisa de 5 minutos, não perguntou meu nome, não se apresentou, ele já chegou perguntando, e aí, qual foi? Qual foi mesmo? Ele usou um WhatsApp. E aí eu mal falei, ele já pegou e falou que era com um especialista e me enxotou de lá. Então, tem, além da parte pública, privada e tudo, tem essa conexão aqui, que é uma coisa muito cultural do brasileiro, não só em relação à saúde humana, mas isso eu tive experiência com veterinários também. Tem veterinário que nem olha na cara dos meus cachorros e já quer dar uma série de exames para descobrir o que está errado, mesmo sem ter nada de errado. Aqui na parte humana, eles acabam evitando, porque como é público, eles são direcionados a menos exame. Aqui não existe uma medicina preventiva, tá? É tudo para remediar. Por isso que eu acredito que muitos imigrantes ainda viajam para os seus países de origem para fazer alguns tratamentos ou para fazer consulta. Por isso que o pessoal acaba perdendo tempo de férias indo para poder se consultar. Se você tiver condições, alguns tratamentos valem a pena, porque às vezes é só uma consulta e você consegue encaixar ali, né? Mas se for um tratamento, não tem como você ficar indo para poder fazer o tratamento. Então, tem um pouco essas diferenças. Essas walk-in clinics também podem te ajudar se for alguma coisa mais rápida ou séria, como por exemplo, uma criança desenvolveu um resfriado e está com febre e aí foi enviado de volta para casa. A província obriga que aquela criança fique 24 horas fora em casa, não pode ir para a creche e tem que ver um médico para poder ver ali o que está acontecendo. Então, às vezes, a pessoa vai ligar para o médico de família e o médico de família não vai conseguir atender, e aí você vai numa walk-in clinic. E aí, nesse caso, eu vi até nessa clínica, eles cobram, por exemplo, $20 para dar um atestado e falar que tá tudo ok e tal. Tem um atendimento aqui que isso eu usei. Gente, eu nunca usei tanto serviço médico na minha vida desde que eu cheguei aqui a San John. É muito doido isso. Maple. Tem um nome além do Maple, né? Vou ter que procurar aqui. Fico devendo esse nome. Mas eu vou escrever aqui nos comentários. Que é consulta online, que agora é telemedicina, né? Que hoje em dia já tem aí no Brasil também. E aí, no caso, por exemplo, peguei conjuntivite, mas uma conjuntivite braba, que além de não conseguir abrir o olho, assim, parecia que eu tava com areia dentro, o olho muito inchado. Eu fiquei dias em casa. E aí, nesse caso, eu tirei fotos, fiz vídeos e descrevi o que eu estava passando. Me inscrevi lá no site, e aí que eu acho legal é que a gente não precisa ficar sentado na frente do computador esperando. Você cadastra o seu telefone e o e-mail, e aí eles mandam uma mensagem ou um e-mail pra gente para avisar quando que está disponível lá o profissional para nos atender. Aqui, como o sistema é público, existem enfermeiras que atendem quase como médicos. É um tipo de enfermeira aqui diferente, né? Uma graduação diferente. Não é técnica de enfermagem. E elas têm capacidade de fazer algumas consultas, como eu disse, no lugar do médico. E aí, no caso dessa minha conjuntivite, ela viu o vídeo, na hora a gente estava se falando por câmera também. E ela falou, realmente são os sintomas de conjuntivite, dá para ver daqui, babá.
você vai precisar botar um remédio e aí ela pede qual é a farmácia que eu tô acostumada a comprar ou uma farmácia de preferência. E aí ela faz uma prescrição já no nome da farmácia. Aqui, tudo é muito controlado em relação a medicamento, tá? Tem um controle muito grande, não é só medicamento de tarja preta ou que pode deixar a pessoa doidona ou que dá para fazer droga, alguma coisa. No caso, eu usei essa pomadinha para conjuntivite, eu só pude comprar e eu comprei, eu paguei, né? Porque eu tive, porque ela tinha dado o pedido. E aí faz o pedido ali no nome da farmácia, por isso que pede. E aí tem a farmácia que a gente pede tudo, que eu acho que é mais uma forma que eles tentam ter de controle, porque a gente faz um cadastro e fica todo o histórico lá. E assim, isso demorou algumas horas para eu ser diagnosticada, né? E no caso, o meu trabalho não me pagou dia do sick day, que isso também já é um outro vídeo em questão de direitos trabalhistas. A gente chora muito aí no Brasil, mas o Brasil é fantástico. E aí foi esse atendimento. Mas eu tive hospitalização e emergência, e que é, na verdade, o grande foco desse vídeo. Então, continua assistindo aqui. Se ainda não deu seu like aí, dá o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Vocês podem me seguir também, Camila Nova Life, no Instagram. Então, gente, tô de volta. Em caso de emergência, que foi o meu caso e é mais o foco do vídeo, o atendimento foi assim relativamente rápido, né? Eu fui levada de ambulância, que como eu falei, é paga. No meu caso, eu não tinha a opção de me dirigir, de alguém me levar para o hospital, porque eu quebrei o meu tornozelo. E o meu tornozelo ficou pendurado. E eu amo filme, e a única coisa que me vinha na cabeça era Footloose, Footloose, porque meu pé tava bem loose mesmo. E aí eu tive o meu primeiro atendimento com um médico de plantão. Fui informada que eu precisaria de cirurgia e que essa cirurgia poderia ser no dia seguinte ou poderia demorar alguns dias. E no caso de demorar alguns dias se viesse algum caso mais urgente na minha frente. Algumas observações são... eu fiquei meio largada e esquecida lá. O hospital aqui não está preparado para gente vegetariana, vegana ou com alguma restrição de comida. Eu falei 3 vezes que eu era vegetariana e eles me trouxeram um sanduíche de peru. Então, depois eu tive outra refeição que eles me trouxeram frango, mesmo eu sempre falando que eu era vegetariana. No café da manhã teve presunto. E assim, paciência. Em Toronto não é assim. Lá eles abraçam mais esse lado, eles conseguem acomodar mais, né? Mas para minha cirurgia, eu entrei lá no final do dia, tá? Eu acho que eu dei entrada no hospital, de repente, 6 horas. Aí fui atendida por esse médico de plantão, já era 8. Eles tiveram que colocar o meu tornozelo lá no lugar. Eu tive que tomar uma anestesia, ficar apagada. E na hora eu até fui informada de que eles iriam fazer um assessment, que eles iam dar uma olhada para me falar se eu ia precisar de cirurgia ou não. Então, obviamente que eu entrei no modo pedir para o universo de não precisar de cirurgia, porque na minha cabeça
eu achava que eu ia poder, tipo assim, que tinha deslocado, né? Sou muito ignorante, mas que tinha deslocado, que ia botar de volta o meu tornozelo e tal, de repente ia me dar uma botinha ou um gesso no máximo e tudo bem. E aí quando ele voltou, ele falou, ó, você vai precisar de cirurgia. Aí eu falei assim, tem opção de eu não fazer cirurgia? Aí olha isso, ele falou, tem, mas você nunca mais vai andar na sua vida. Eu pensando, porra, cara, tipo, que burro. Eu tô perguntando no modo de poder voltar pra vida, né? Tipo, com cirurgia você volta a andar em 2 meses, sem cirurgia você fica 6 meses, sei lá. Fiz marketing, querido, não fiz medicina. Se eu tivesse feito medicina, eu não tava aqui perguntando isso tudo. Mas enfim, aí eu tava assim muito preocupada também, porque eu tenho 2 dogs e eu moro sozinha aqui, então eu tava muito preocupada com eles. Eu sabia que, assim, a necessidade física deles de fazer um pipi, um cocô, né, ser trocado o ambiente, dar comida, isso ia ser atendido, porque a minha super vizinha Bel entrou em ação para me ajudar nessa parte. Eu tive... Começar a chorar, eu fico tão sensível quando eu falo disso. Ajuda também da Super Carol, que foi pro hospital comigo. Logo depois, né, não na ambulância, mas logo depois ficou comigo até tarde na noite, me trouxe comida vegetariana, me comprou uma palavra cruzada, assim, super cuidou de mim. Eu não sei o que teria sido de mim sem essas 2. Eu tive ajuda de outras pessoas depois, mas esse vídeo, por enquanto, não é pra isso, eu não quero perder o foco. Eu preciso parar um minutinho aqui, mas já volto. Voltei, gente. Então, eu tive essa ajuda incrível. E foi o seguinte, eu entrei numa terça-feira à noite, aconteceu isso. Eu tive que passar a primeira noite lá, porque a minha cirurgia seria na melhor das hipóteses, no dia seguinte. E eu tive que ficar em jejum. E eu fiquei quase 24 horas em jejum. Eu acabei sendo operada já à noite, na quarta-feira. E aí eu tive que passar mais uma noite no hospital. É engraçado que logo que eu cheguei no hospital, com o meu tornozelo quebrado, eu não sei se era adrenalina que falam, eu não estava sentindo dor. E aí quando eles botaram meu tornozelo de volta lá, eu senti uma dor absurda. Eu odeio ficar tomando remédio. Eu morro de medo de virar dependente de alguma coisa dessas e eu não gosto de perder a consciência. Eu gosto de ficar ligado em tudo que tá me acontecendo. A minha mãe ficou anos em hospital pago, que a gente gastou uma nota. E aconteceram tantas desgraças, então era uma coisa que passava muito na minha cabeça. Depois que eu fiz a cirurgia, eu tava ainda grogue da anestesia e logo depois me deram... desculpa aqui. Morfina. Eu chapei. E eu não lembro de ter comido absolutamente nada à noite depois da cirurgia. Eu lembro acordar de leve na madrugada, com um enfermeiro que até o nome dele era Angelito, da Filipinas. Um amorzinho. Eu até ficava falando pra ele que ele era um anjo mesmo, né? E aí ele me deu uma segunda dose de morfina e eu voltei a dormir, eu acordei e aí no dia seguinte eu comi, fiz minha primeira refeição. Então foram quase 48 horas, sei lá, em jejum. O fisioterapeuta foi maravilhoso, Richard, ou como ele falou, se eu quisesse chamá-lo de Ricardo, porque ele é filho de portugueses e ele sabia
que o nome dele em português seria Ricardo, Ricardo. E aí ele era o fisioterapeuta do hospital e ele veio ver como que eu tava e ele queria me dar algumas instruções antes de eu poder ir para casa e de me mostrar como eu poderia, o que eu deveria fazer, né, para me virar dentro de casa, quais seriam as minhas limitações, o que era possível, o que não era possível. E aí ele pediu um café da manhã para mim. Eu não sei se todos recebiam, mas eu me senti especial. Independente se todos recebem ou não, esse tratamento sempre faz a diferença. E ele me trouxe French Toast, que eu amo. Muito mal comparando, é como se fosse uma rabanada. Não tem o leite condensado e a gente joga o maple syrup, que é o tal xarope de maple, da árvore maple, né? Que é daqui do Canadá. E eu amo doce, então aquilo me fez muito feliz. Eu recebi visitas da Carol de novo. Esse acidente foi um acidente de trabalho. Então, se você quer saber mais sobre como que é acidente de trabalho, o INSS daqui, você vai assistir um outro vídeo que eu vou fazer para explicar essa parte. E eu vim para casa nesse mesmo dia. Eles demoraram a me liberar. Eles falaram duas coisas do hospital aqui. Uma é que a liberação seria às 11 horas da manhã e não aconteceu. Então, quando passou das 11 horas da manhã, não tinha se liberado, eu comecei a ficar nervosa que eu ia ter que passar uma terceira noite no hospital. Eu não parava de pensar na Filó e nos Zeus. O Angelito até escreveu no quadro que estava lá perto de mim que eu tinha cachorro em casa e que eu queria ser dispensado o mais rápido possível e que, obviamente, para eles é bom, eles querem realmente enxotar e ter leito de volta, né? E a outra coisa era o horário de visita e que para mim foi ótimo também, porque eles têm um horário de visita lá, mas o pessoal entrou em vários horários diferentes que não de visita, ninguém nunca foi mandado embora nem nada, então isso também foi muito bacana. Mas claro que, por questões de segurança, brasileira, carioca, eu ficava, né, pensando, putz, qualquer pessoa entra aqui, né? Qualquer pessoa entra. Mas enfim... Então eu acabei vindo embora já na quinta, entrei na terça, 2 noites depois eu vim embora para casa e o Richard Ricardo fez um pedido e me informou sobre a Cruz Vermelha. Eu já vou falar mais com vocês sobre a Cruz Vermelha. Mudar um pouquinho de áreas agora sem ver a minha carinha, né? Mas olha, isso daqui que é importante que eu quero falar da Cruz Vermelha. Eu precisei de ajuda para me locomover em casa. Não deu foco. Bom, e o Richard Ricardo fez um pedido e já enviou, pasmem, por fax. Eu achava que nem existia mais. Para lá, falando tudo o que eu ia precisar. Então ele botou um andador, ele botou as muletas, ele botou esse banco, que é um banco de transferência para banheira, porque a grande maioria aqui dos boxes tem banheira. Se for um apartamento mais simples ou uma construção recente, mais moderna, pode ser que tenha box. Se tiver também, né, 2 banheiros, pode ser que um tenha box e um tenha banheira. Mas aí tem a banheira que dificulta muito entrar, eu não podia botar o pé no chão.
Então esse banquinho aqui fica uma parte dele para dentro da banheira, eu sento de um lado e dava deslizada para entrar. E sabe o que é o melhor disso tudo? É que foi tudo gratuito. Pois é, a Cruz Vermelha, aqui o Red Cross, é uma instituição sem fins lucrativos, né? Para ajudar. Então, ela é uma instituição que agora está no meu coração e sempre que possível eu vou voluntariar lá e fazer doações. Eu não sei dizer se a gente... Sempre que eu falo disso eu fico bem emotiva. Mas assim, eu não sei dizer se eu consegui isso porque o Richard Ricardo deu a indicação e fez o pedido, ou se qualquer pessoa pode ir lá pedir, né, os equipamentos. E, enfim, eu acho que assim, desse primeiro vídeo é isso. Então, assim, o sistema de saúde aqui, né, tem os seus desafios. Como eu já falei, ele não é de remediar, ele não é preventivo, ele é para remediar. Eu usei agora como uma emergência e eu não tenho tanto assim do que reclamar, mas eu também não tenho tanto com o que comparar assim no Brasil comigo, Camila. Com a minha mãe, que ficou doente, foi durante muitos anos, a gente tinha plano de saúde e sempre foi uma constante briga, mesmo pagando com plano de saúde. Eu não sei como seria em questão, né, sem ser com plano de saúde, como que seria. Eu diria que assim, também não tem muito para onde correr, mas se você ainda não tomou sua decisão de vir para o Canadá, esse é um ponto que eu acho que tem que levar muito em consideração. Se você tem algum ponto de saúde, né, alguma coisa crônica que precisa de acompanhamento e tudo, também eu acho que é outro ponto que é interessante você saber para poder analisar se vale a pena ou não. E eu acho que o Canadá já tinha os seus desafios e com essas ondas de receber muitos imigrantes e refugiados, a infraestrutura geral, não só da saúde do país, não está conseguindo acompanhar o crescimento. Então, de novo, mais uma coisa a se pensar. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui também é que, como o meu acidente foi acidente de trabalho, eu tive um INSS daqui que chama WorkSafe, bancando tudo. Então, muita coisa aqui eu fiquei um pouco despreocupada, porque eu sabia que era, né, pro meu cuidado e eu podia pedir para eles. Mas as coisas diretamente relacionadas aqui é minha saúde e ao meu acidente. Esse é apenas um vídeo de mais uma série. O meu tratamento tá durando muito e eu ainda não estou 100%. Eu tô ainda em recuperação e eu quero continuar aqui para vocês, para falar como são os atendimentos depois que eu saí do hospital, como ficou o meu cuidado em casa, como ficaram as minhas idas ao médico, como é a parte da fisioterapia que eu tô precisando também, a parte... durante esses vídeos eu vou falar para vocês também a parte assim a importância de criar uma rede de apoio aqui. Porque pensa, por mais que você venha com um marido, com uma esposa, né, com um parceiro aí e tudo, a gente precisa de uma rede de apoio aqui. Porque eu precisei de cuidados aqui na madrugada e durante o dia. E assim,
Eu tive sorte de ter uma vizinha maravilhosa, que no início ficou vindo até na hora de almoço, porque a gente trabalha perto de onde a gente mora, ela trabalha comigo, para me ajudar. Mas teria sido maravilhoso se eu tivesse alguém aqui comigo no dia a dia para me ajudar em muitas coisas. Foi difícil, então eu quero falar dessa parte também, da parte mental, porque a gente fala muito da recuperação física e a parte mental fica às vezes muito esquecida. E eu vou fazer um vídeo falando do acidente de trabalho, como que faz para fazer o pedido, como que é o processo, para vocês também já terem uma noção, né? Questão de salário, além dos custos e tudo, como é que fica. Mas para esse vídeo agora já deu. Obrigada por assistir. Vídeo novo toda semana. Camila Nova Life. Deem uma olhada também no meu Instagram.